Como eu falei então no último estudo, eu senti no meu coração, bem, a gente tem falado desde que a gente começou de novos estudos, como o Senhor ele nos colocou aqui, o propósito da nossa existência é que a gente seja um com Deus. Todo o princípio de todas as coisas e o plano de Deus desde o princípio, que a gente fosse um com Ele. E cara, a gente não pode nunca deixar isso se tornar algo comum para nós. Deve ser sim algo natural, algo que a gente vive, algo que é natural da gente experimentar, mas a gente nunca pode deixar que isso perca a sua verdadeira importância. E eu entendi uma coisa, que se a gente não deixa isso perder valor, a gente vai estar sempre buscando conhecer mais o que isso significa, porque eu acredito que nenhum de nós chegou no topo, no total do que significa ser filho de Deus, o que significa carregar a própria natureza de Deus em nós. E o perigo muitas vezes quando a gente começa a falar sobre quem nós somos em Cristo Jesus e a realidade de tudo que Deus fez por nós, é que a gente possa acabar transformando aquilo que Deus fez para nos transformar e fazer de nós um espelho da sua glória em algo que apenas nos serve. Então, longe de ser algo igual a isso. O perigo disso é que se você vive um evangelho dessa maneira, você não serve para ser um filho de Deus na China, você não serve para ser um filho de Deus na Coreia do Norte, eu não vou servir para ser um filho de Deus em lugares onde nós estamos sendo perseguidos. Porque lá não adianta, lá você sim vai provar do milagre de Deus, da provisão de Deus, você vai provar da cura de Deus, você vai provar de tudo que nós temos falado, mas você vai estar colocando em risco o teu próprio pescoço pelo simples fato de você se estabelecer como filho de Deus naqueles lugares. Então, Deus ele não é um Deus ocidental, Deus não é um Deus oriental, Ele é um Deus para todos. E se Deus ele nos chamou para que nós reflitamos a sua natureza, é para que a gente reflita para os outros e que não seja o fim em nós mesmos, certo? Por muito tempo a igreja, que é a luz do mundo, tem se reunido e brilhado todo mundo junto no mesmo lugar. E todo mundo fica vendo como a gente brilha. Nossa, que legal, como você tem a luz de Jesus, glória a Deus. Mas a luz de Jesus precisa brilhar nos lugares onde tem escuridão. Então a gente, longe de nós, ficarmos no Evangelho, onde o fim do Evangelho é nós mesmos. Tá? Jesus Cristo, o que Ele fez foi para revelar o teu valor. Para que tu saia da decepção, do engano do diabo, de que você não vale nada, de que você é um zero à esquerda, de que você não tem propósito nessa vida, para que tu possa começar a conhecer a tua autoridade, o teu poder, a tua união com Deus, para que então você possa resplandecer com toda a liberdade, com toda a ousadia. Então a gente começou a falar sobre isso, e a gente falou sobre algumas coisas, e no último estudo, a gente começou então essa série de Marcos 16, onde Jesus ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Estes sinais vão se seguir aqueles que creem no evangelho. Quais sinais? Em meu nome falarão em novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então a gente já falou sobre isso, como você ser filho de Deus, você ser crente. Tá? E hoje em dia a palavra crente, eu mesmo, porque as pessoas colocam a gente numa caixa, mas nós sermos aqueles que creem em Jesus, isso automaticamente coloca numa posição onde você está apto para ver sinais seguindo a tua vida. E como eu já disse antes, o sobrenatural deve ser o natural da vida de um filho de Deus. Deve ser algo comum. Deve ser uma expectativa comum de todo dia você experimentar a glória do Senhor e os milagres do Senhor. Eu estava falando antes aqui que a vida de um filho de Deus deveria ser algo divertido. Deveria ser algo divertido. Algo emocionante, algo que arrisca a sua vida, onde você vive em riscos, certo? Onde você se coloca em posições onde você não tem garantia nenhuma física, mas você tem a grande garantia da palavra de Deus. E a grande alegria e a grande diversão de poder ver Deus operando milagres em você e através de você. Então no último estudo a gente falou apenas da parte do pregai o evangelho. E durante a semana eu falei no último estudo que provavelmente no próximo estudo desse agora a gente estaria falando sobre expulsar demônios. E às vezes não é o melhor assunto para a maioria das pessoas, é um assunto super legal que as pessoas querem entender,
é misto quando a gente fala sobre isso, né? Mas hoje, vou falar, vou ser sincero para vocês, durante toda essa semana eu tô tipo, Senhor, o que você quer falar em relação a isso e tal? E eu não senti no meu coração, eu estava até agora, meia hora antes de o pessoal começar a chegar, tipo, Senhor, eu não estou sentindo nada, como se não estivesse fluindo para essa direção. E o Senhor nos mostrou para fazer algo diferente hoje. Hoje nós vamos continuar falando sobre pregar o Evangelho, vamos continuar falando sobre evangelizar, só que vai ser um pouco diferente. Nós temos saído já faz o quê? Umas 4, 5 finais de semana, né? 4, 5 semanas, que nós temos saído todas as sextas-feiras. Teve 2 vezes que a gente saiu no sábado em vez de ser na sexta para evangelizar. E nessas 5 vezes que a gente saiu, a gente já viu coisas super legais. A gente já viu o cumprimento da promessa de Deus em várias formas. A gente viu pessoas entregando a vida para Jesus, a gente viu curas acontecer, a gente viu palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Para quem não sabe isso, palavra de conhecimento é quando Deus revela algo que a pessoa está sofrendo, algo que ela tem, algo que ela está passando no momento. Palavra de sabedoria quando o Senhor dá instrução para a pessoa acerca do que fazer em relação a isso. Profecia quando o Senhor revela o futuro da pessoa. A gente viu pessoas então serem tocadas pelo Espírito do Senhor e ao mesmo tempo pessoas negarem a fé. Pessoas negarem tipo, a pregação, perseguirem a gente. O Marcelo sabe muito bem disso. Por a gente pregar o Evangelho. Então a gente tem experimentado em 5 dias que a gente saiu. Porque não são 5 semanas, são 5 dias. Porque foi um dia cada semana. A gente experimentou grande parte do que a palavra de Deus diz que a gente viveria se a gente cresce e seguisse em praticar aquilo que o Senhor nos revelou. Então o que acontece? Hoje nós vamos estar contando alguns testemunhos. As pessoas que foram vão começar a contar alguns testemunhos do que aconteceu, aquilo que tocou o teu coração. Não precisa ser necessariamente, então quem foi, é para você que eu estou falando. Você que foi, você pode falar não só um testemunho de uma cura ou de alguém que entregou a vida para Jesus ou alguma coisa que o Senhor te mostrou, mas pode ser até de entendimentos que tu começou a compreender conforme você começou a colocar em prática isso. Porque eu te falo uma coisa, olha para mim aqui rapidinho. Tu quer carne da palavra? Porque as palavras, às vezes as pessoas falam, pô, eu quero revelação, eu quero coisa profunda da palavra de Deus. Leite da palavra é o que você sabe intelectualmente de Deus. Carne da palavra é o quando tu pratica a revelação que tu recebeu. Tu nunca realmente tem a revelação profunda enquanto você não pratica a revelação que você recebeu. Um lugar perigoso a gente está, onde a gente recebe a revelação e a gente não age nela. Tu te coloca numa posição de condenação. Tu sabe muito, age pouco, o diabo te condena. E você às vezes acaba caindo. Porque tu sabe bastante, está praticando pouco, o inimigo fala, pô, você deveria estar vivendo acima disso que você está vivendo, e ele acaba te condenando. Então, ao que muito é dado, muito é cobrado. E se de graça tu recebeu, de graça você deve dar, porque não pertence a ti, certo? Então, a carne da palavra, Jesus falou, ele falou, eu tenho uma comida, e a palavra comida é a mesma palavra no grego traduzido para carne em outros lugares, se referindo à revelação da palavra. Então ele falou, a minha carne ou a minha comida, ele falou, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Ele falou, a minha comida é fazer, fala comigo, fazer. A minha comida é fazer a obra daquele que me enviou. Então uma coisa é tu saber sobre, outra coisa é tu praticar naquilo que tu ficou sabendo. Quando você pratica, você tem uma revelação mais profunda do que significa isso. É diferente você saber sobre expulsar demônios e quando você realmente está expulsando demônios. É legal você saber antes de se deparar com uma situação dessa para tu não sair correndo. Para tu ter autoridade ou ousadia e saber que ele nada é e que maior que está em nós do que está no mundo. Mas você precisa não só saber, você precisa botar em prática. Então quando as pessoas começam a colocar em prática, eu tenho certeza que o Senhor começa a falar ao nosso coração e revelar coisas mais profundas do que até a gente tem falado aqui. Então eu quero começar, se o Luiz e a Ana quiserem contar o testemunho é Rose o nome dela? Vocês podem contar? Deixa eu virar para vocês aqui. Não, vou virar sim. Faz parte do acordo. Cadê? Cadê o irmão? Você tem que aparecer. Você tá bem escondidinho aí. Pode aparecer aí, ó. A irmã até saiu fora. Então, conte. Até a irmã ela ia vir aqui hoje. Foi um milagre que o Senhor fez. Foi muito legal o testemunho. E ela ia estar aqui hoje, ela não pôde. Mas provavelmente ela vai estar em outros dias, porque ela mora aqui perto, coincidentemente. Quer dizer, por Jesuscidência, ela mora aqui perto. Você colocar ela na nossa. Deucidência no nosso caminho. Fala aí, irmãos. A gente foi pro... Bom, oi, tudo bem? Irmãzinha, fala alto só por causa que... Desculpa. Nós fomos pro
curso de evangelismo do Todd White, né, no carnaval. E então, durante esses 3 dias, todos os dias, nós tínhamos uns 3 intervalos, né, para poder evangelizar. E no sábado, então, a gente se dividiu. Eu fiquei com uma mocinha que nunca tinha orado nem feito isso nas ruas. E a gente se dividiu um pouco, né? Ficou 2 em 2, ficamos em 2 em 2. E conforme nós fomos indo pregando, o Senhor nos direcionou, isso no meu caso, né? Eu estava com essa moça. O Senhor nos direcionou para um prostíbulo, que ali na Lapa é cheio de prostíbulo. E nós paramos e oramos por um rapaz na porta. E o Senhor curou ele e tal, a perna dele foi nivelada, e saiu a dor nas costas, ele aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo. E aí o Senhor na hora me deu uma palavra de conhecimento, falou, acho que na verdade profecia. E o Senhor falou pra ele assim que o Senhor ia tirar ele dali, porque Deus queria dar um trabalho pra ele melhor, e porque ele não gostava de estar ali. E ele tipo, agradeceu, assim, falou, nossa Senhor, obrigado, eu realmente não quero estar aqui. E tal, e eu até falei pra ele assim, por favor, ora por essas meninas. E daí nós estendemos, essa moça estendemos as mãos pro lugar, nós repreendemos, né, aquele espírito, repreendemos esse principado que estava naquele lugar. Nós declaramos que aquele lugar ia fechar. Amém. E nós abençoamos as meninas. E tudo bem, isso foi no sábado. Na terça, o Senhor mandou a gente voltar lá, né? Então a gente começou a evangelizar. Daí eu falei pro Bruno e pro Luiz, falei, vamos voltar naquele lugar, eu preciso voltar lá e tal. E na hora que a gente chegou lá, era outro rapaz. E aí eu perguntei, né, você conhece o Nelson e tal? Ele tava trabalhando, ele tava aqui, ele tá de folga? Ele falou assim, não, ele saiu. Ele foi embora, foi mandado embora, e eu tô aqui no primeiro dia hoje. A gente falou, mas ele foi mandado embora, tipo, domingo? Tipo, segunda? Porque era feriado, né? E a gente passou lá no sábado, na terça-feira ele já tinha sido mandado embora. E aí nós oramos por esse rapaz, que era o primeiro dia dele, ele tinha um olhar assim até bem constrangido, né, assim, ele aceitou e tal. Então o cara o Senhor tirou ele de lá mesmo, além de ter curado ele. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração, falei, não, mas o Senhor disse que nós íamos orar por mulheres hoje, o Senhor falou isso pra mim, que eu ia orar por uma mulher hoje. E aí eu falei, não, eu não aceitei uma mulher aquilo. específica, a mulher do prostíbulo. Então, mas eu comecei a pedir, eu falei, Senhor, eu tinha certeza que nós íamos subir aquele prostíbulo e orar para aquelas meninas. Eu fiquei inconformado. O canal para entrar. Sim, eu falei, mas aquele cara Se eu podia ter cumprido a profecia um pouquinho depois, deixar a gente entrar primeiro. E eu fiquei inconformada, daí... Aí o Luiz falando pra ela, calma, não, tá se o Senhor. Bruno falou assim, calma, eu vou dar uma coisa certinha, até chamar da Márcia. Ele falou, Márcia, a gente conseguir subir lá, todas as mulheres vão entrar lá. Top. Enfim, aconteceu um monte de coisa, Deus começou, né, aconteceu várias curas, teve uma hora que a gente parou numa esquina. Tava fluindo até então, esse dia foi o que menos tava fluindo. No começo tava meio difícil, assim, as pessoas rejeitando. Começou a aparecer gente. Difícil em que ponto? Difícil assim, a gente perguntava, abordava as pessoas não queriam a oração. Certo. Ou tipo, bem fechado, o coração fechado. Essa parte foi bem interessante. Desculpa, gente, deixa eu tô cortando. Mas essa parte foi bem interessante dessa esquina que ela está falando, que as pessoas realmente elas rejeitavam, muitas pessoas rejeitavam a oração, e a gente afirmava para elas assim, poxa, você não quer ser curado agora, 30 segundos, você larga essa muleta. Elas nem olhavam pra gente, elas iam embora. Teve um rapaz que eu insisti com ele 3 minutos, fiquei 3 minutos, falei, cara, tem lá, cara, sério, você pode ser curado agora, me dá 15 segundos, senta aqui e me dá seu pé, sabe? Só 15 segundos que eu quero. Aí, não, tudo bem, eu tô bem e tal, eu tomo remédio, já faz muito tempo, e eu crônico, algo... Cara, você vai ser curado, em 30 segundos você vai largar seus remédios. Ele não quis mesmo. Aí a gente olhou para um outro cara do lado dele, e o cara foi curado, o Bruno, inclusive, olhou por ele. Aí o cara foi curado, ele sabia de tudo isso, só que mesmo assim não aceitou. Então, ele foi curado de quê? Ele tinha um problema no pé, né, Bruno? Sim. Que eu acho que inchava o pé dele, né? Um tornozelo, né? E dava dor? Ele caiu E aí e torceu o tornozelo, né? Ele sentia dor? Aí ele, quando o Bruno olhou por ele sentiu a perna queimar, né? E o tornozelo formigar. Certo. E aí a gente, geralmente é isso que acontece. Sim. Assim, quando tem alguma manifestação Manifestação física, a gente acredita que isso é um sinal de cura, né?
Então, Muitas vezes acontece isso, né? Fica dormente ou fica formigando, dá um calorzão na Isso. parte onde o senhor está ali. aí foi curado. Aí depois disso, foi nessa esquina que a gente olhou para uma pessoa, para uma senhora, a gente parou, a gente estava indo almoçar, e a gente parou uma senhora, começamos a orar por ela, aí depois veio um outro, aí depois veio o outro, aí daqui a pouco tinha Os caras viram orando, daí fizeram uma filinha fizeram assim. uma filinha. Pedindo pro coração. Então, é, Sendo bem colo, interessante. o cara tinha diabetes, Cara, a mulher tinha dor nas costas, começaram a ver. Tá, a mulher diabetes, dor nas costas, foi curado. Vocês viram a manifestação de todos que vocês oraram que tinha para manifestar, vocês viram a manifestação? Sim. A Tá. senhorinha. Tem até um rapaz do diabetes, que ele tinha várias feridas no corpo, Certo. que é o rapaz lá de outro prostíbulo, da frente de outro prostíbulo, e ele tinha dito que coçava o tempo todo, né, Aham. por causa das feridas. E aí tinha parado a coceira Cara, dele. eu não fosse te coçar, não. Pessoal, por que a gente está falando isso? Vocês já vão continuar, mas só quero pegar um ponto aqui. A gente não está falando isso aqui para haver comparação, mas para haver incentivo. Porque o que está sendo falado aqui é o que a Bíblia ensina. O fato deles irem anunciar o Evangelho, demonstrar o amor de Deus e pessoas rejeitarem, isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Você ser rejeitado, você ser odiado, ser falado mal por causa do nome de Jesus, isso está na palavra de Deus. Ao mesmo tempo, Jesus falou: se a mim me perseguiram, a vós perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a sua. Tem os dois lados. Tem a questão da perseguição, quer dizer, você vai receber não, mano. Só que assim, vocês morreram? Foi algo que parou vocês? O fato de pessoas negarem no começo tirou a glória do que vocês experimentaram depois? Aquilo Não. tem nada a ver com a gente. Foi muito maior a glória do que a rejeição. Mas a questão é, isso está na palavra. A palavra, ela demonstra que isso aconteceria. Então, quer dizer, numa saída, eles já provaram coisas que a Bíblia revela. É a vida de Atos sendo vivida hoje e eles na vida deles. Então, continua, desculpa. Enfim, depois dessa esquina, a gente resolveu voltar para comer, que já ia voltar ao curso. E aí, indo embora, eu ouvi esse rapaz de um outro prostíbulo, né, que fica esses caras, tipo, guardando na porta, segurancinha, assim. Na frente, eu senti de orar por ele. Aí, quando eu fui abordar ele, essa moça apareceu, a Rose. Eu falei, é essa. Saiu do prostíbulo, né? Saindo do prostíbulo, lá na porta. Aí eu já meio que desviei do cara, nem falei com o cara, já falei com ela, né? Aí o Luiz abordou ele. Nisso que eu tava conversando com ela, orando, ministrando, falando de Jesus, ela tava com o coração assim, bem quebrantada, assim, ela era bem simpática. Daí veio outra moça, ela falou assim, nossa, sabia que era pra eu estar aqui, me senti atraída pra porta. Aí a gente falou assim, você quer oração? Ela falou, claro que eu quero, né? Daí o Bruno começou a ministrar essa outra moça enquanto eu ministrava a Rosa. Então a gente comprou um bom tempo, depois da oração ela começou a chorar. E ela falou assim, eu não quero estar aqui, eu não quero ficar aqui. Aí ela contou um pouquinho, então ela estava lá 5 dias, porque aconteceu um fato muito triste, né? Na vida dela. E foi o desespero dela, achou que esse fosse a saída pra ela não estava conseguindo nada, né? Nem limpeza, nem nada. A mãe dela é doente e ela tem 50 anos, tá? Então a mãe dela é bem senhorinha mesmo e o pai dela também, que é bem senhorzinho, ajuda lá cuidando. Então foi uma situação de desespero, ela é sozinha, enfim. Daí ela estava lá 5 dias e eu falei assim, então Rose, então a gente vai te levar embora. Você não quer ficar mais aqui? Ela falou, não quero ficar mais aqui. Eu falei, então vamos com a gente. Ela falou, mas eu tenho que terminar esse dia e tal. E aí eu falei, que hora você sai daqui hoje? Ela falou, 7 horas. Eu falei, então tá bom, então a gente vem te buscar, a gente vai te levar pro culto, né? Porque à noite lá podia levar pessoas, porque era aberto. Então a gente vai te levar pro culto. Aí o Luiz perguntou, onde você mora? Aí ela falou, Cotia. Eu falei, não. Então foi o Senhor, daí nessa hora eu fiquei muito energizada. Você não tá entendendo? Deus colocou a gente aqui. Rosa, a gente vai levar você com a gente. E daí ela estava super chorosa, assim. E falou assim, Rosa, a gente mora em Cotia, a gente vai te levar. E aí, gente, ela mora... Não tem aquele motel ali tropical? Ela mora descendo ali. É muito pertinho daqui. E ela ia vir hoje, mas o pai dela precisou ir fazer um bico, daí ela tem que ficar com a mãe dela. E ela quer muito contar o testemunho dela, tá muito emocionada. Sim. Enfim, nós tiramos ela e naquele dia, o detalhe é que, naquele dia ela não estava conseguindo trabalhar. Ela já conhece a Deus, assim, um pouco, sabe? Mas só de ouvir falar mesmo.
Então, mas aquele dia ela falou que ela estava chorando muito. Ela falou assim que naquela hora ela estava escondida num quarto lá em cima, chorando muito, porque ela não estava conseguindo trabalhar. E ela disse que na hora que... ela falou assim que ela só conseguia falar Deus, 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 Deus. Que ela nem sabia orar. Aí ela disse que na hora que ela desceu foi a hora que a gente encontrou ela na porta. Então foi um encontro de Jesus, que Jesus fez pra ela mesmo. E aí quando nós saímos, né, a gente orou assim e falou, Senhor, esconde ela, não deixa ela ser vista. Porque ela tinha que terminar aquele dia, né, pra ganhar um dinheiro. Mas a gente falou, Senhor, esconde ela, que ela não seja vista, que ela não consiga trabalhar mais hoje, né? Ela não se prostitui mais. E aí, quando a gente encontrou ela, ela falou assim, que ela ficou sentada e nenhum homem via ela. E que as meninas ficavam tentando drogar ela, dar coisa pra ela se envolver e tal. Ela falou assim que nada fazia efeito nela e ela só conseguia chorar. Ela falou que ela só chorava, só pensava na hora de ir embora. Então, assim, domingo, ela tava muito... assim, com muita vontade de ir pra igreja. Domingo nós levamos ela pra nossa igreja e lá ela também, né, quis contar um testemunho. Ela já evangelizou, levou um rapaz que é amigo dela. Nossa. Ele aceitou Jesus lá. Eles tomaram ceia lá conosco. Que legal. E o menino, ele tinha uma tremedeira. E depois da ceia a tremedeira dele parou. Uau, amém. E ele aceitou Jesus, Glória a Jesus. recebeu o Espírito Santo. E eles estão transformados. Glória a Jesus. E ela tá sem trabalho. Ah, sim. E ela, sim, muitas nós oramos coisas. por ela porque ela precisava de um trabalho, né? Deus ia fechar aquela porta, né? Sim, então, porque assim, Deus fechou uma porta, então ela tava ali pelo dinheiro, então ela precisava de dinheiro. E daí ela, na quarta-feira de cinzas, ela queria ir no pátio. Eu falei assim, Rose, não vai, porque você tinha 10 reais, né? E no dia foi tipo tudo muito rápido e tava chovendo muito e a gente não tinha como encontrar ela pra dar dinheiro pra ela ir. Enfim, ela só tinha 10 reais. Eu falei, Rose, você vai gastar e vai estar fechado. Não vai. E tava chovendo muito. Ela falou, tá bom, então eu vou esperar o próximo dia. Aí na quinta-feira, ela foi andando pra uma empresa aqui perto, acho que no quilômetro 30, 26, alguma coisa assim. Ela foi andando e disseram que estavam pegando gente lá, é tipo uma produção, sabe? De produção. E aí é frila, né? E aí ela até contou um detalhe que eu achei interessante. Ela falou assim que ela estava andando e ela sentiu uma mão empurrando ela. Nossa. E ela caiu no chão. Ela olhou, ela não tinha ninguém perto dela, foi bem perto aqui da Avenida da Raposo. Aí ela se levantou, cara, e ela falou assim, em nome de Jesus, Satanás, você não vai tocar na minha vida. Amém. Tipo, eu falei, quem te ensinou isso, Rose? Ela falou, eu não sei, eu só senti isso. Demônio, você não vai me pegar. Agora eu sou de Jesus. Amém. Vocês vão ver, eu sou de Jesus. E ela ficava falando isso. Amém. Daí ela chegou lá, a moça disse que não tinha mais vaga. Ela falou assim, não tem problema, moça, esse trabalho é meu, o senhor vai me dar esse trabalho. Daí ela foi embora. Aí deu 5 horas da tarde, ligaram pra ela, falou que tinha aparecido um frilo lá, uma vaguinha, que ela podia ir. Nossa. Daí ela foi na sexta, daí já foi hoje. Glória a E Jesus. glória a Jesus, o Senhor tá cuidando dela. Amém. Glória a Jesus. Muito bom, A cara. glória de Jesus. Pra você ver, em uma saída só, o que o Senhor fez. Tipo, nisso a gente viu o seguinte, vamos contabilizar o que está escrito na Bíblia que a gente viu, tá? Primeiro, eles saíram, eles foram, saíram pregar o Evangelho. Eles pregaram o Evangelho, receberam rejeição, bíblico. Você vai receber rejeição. Pessoas vão começar a querer te xingar. Eu passei por vezes que a mulher começou a me atacar de uma maneira assim, me xingar. E só porque eu queria falar de Jesus, queria orar nem era pra ela, enxerida. Queria orar pro cara do lado dela, ela começou a defender o cara, a doença do cara. E tipo, mano, e às vezes você fica meio tipo, incomodado, porque é natural da nossa carne não gostar de rejeição. E é normal você não gostar de rejeição. Mas você tem que saber que não é você que eles estão rejeitando, rejeitando Jesus. Se você estivesse chegando lá e não estivesse falando de Jesus, a mulher não ia fazer isso comigo, não ia rejeitar vocês, entendeu? É por causa de Jesus, é por causa da luz que você emite. A palavra de Deus fala que nós somos uma fragrância de Deus, fala que nós somos cheiros de vida para os que salvam e cheiro de morte para os que se perdem. Então, para aqueles que se perdem, que não querem a luz, meu irmão, tu é cheiro de morte. O Evangelho de Deus, as boas notícias de Deus é uma má notícia, porque eles não querem crer. Eles não querem. Né? Então, está escrito na Bíblia, eles oraram para os enfermos, pessoas foram curadas, todas as pessoas que tinham para ser manifestação, teve manifestação, todas as pessoas oraram. Então, quer dizer, 100% das pessoas que eles oraram, que tinha doença, dor no corpo, foram curadas.
ela profetizou sobre a vida de um cara, a profecia se cumpriu. Depois ela recebeu uma direção do Senhor para ir naquele lugar, naquele dia, para encontrar essa mulher. A palavra de Deus fala que a criatura, ela geme como estando em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Para que a mesma criação seja libertada na mesma liberdade dos filhos de Deus. As pessoas estão ansiando, você vai receber pessoas que vão te rejeitar. Isso também é um tipo de gemer da criação. O gemer da criação pode ser, sai para lá, meu irmão. E o gemer da criação pode ser, cara, eu estou precisando, é exatamente isso que eu estava querendo. E daí o que eles viram? Viram a pessoa, entregou a vida para Jesus, o Senhor supriu um trabalho para ela, a pessoa já trouxe outra pessoa junto com ela, quer dizer, já começou a evangelizar. Quer dizer, isso é o fruto natural, é incrível. A palavra de Deus fala o seguinte, olha o seguinte, o reino de Deus é como uma pequena semente, a menor de todas. Quando planta, cresce e se torna um arbusto maior do que todos, de tal maneira que os pássaros fazem ninhos nos seus ramos e os animais se escondem debaixo dele. Falando o seguinte, o pouquinho que tu dá, o pouquinho que tu faz, não é o pouquinho porque tem o favor de Deus ali. Entendeu? Uma sementinha que tu planta com o regar do Espírito Santo, tu vai se surpreender com a expansão que isso vai levar. Então, você tem que saber que Jesus, ele está indo com você para confirmar, o Espírito Santo está indo com você para confirmar as palavras que tu está proclamando e para fazer com que, ele está aproveitando, ele está esperando alguém fazer isso, alguém falar da palavra dele, alguém agir com amor, alguém orar pelo enfermo, alguém de alguma maneira tocar aquele que está precisando para trazer um grande fruto. Coisas que às vezes você não estava imaginando que isso iria acontecer. Quando começa uma coisa a acontecer, outra começa a acontecer, quando você fala, caramba, mano, olha o que aconteceu hoje. Que doideira. Por quê? É uma pequena semente que se torna uma grande árvore. O reino de Deus é como uma mulher que separa 3 medidas de farinha, coloca fermento em todas, até que todas sejam levedadas. O processo de levedação leva tempo. Mas você coloca um pouquinho, leveda toda a massa. Certo? Você tem uma quantidade de massa, coloca um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Esse é o reino de Deus. Coloca o reino de Deus, ele vai funcionar e continuar funcionando muito além de você. Olha Paulo, olha Pedro, olha os discípulos, olha o que eles fizeram, chegaram a nós. Ó, o fruto que está produzindo aqui hoje, estamos aqui por causa do que eles se permitiram fazer através de Jesus. Ó, o fruto que não deu. Iletrados, homens simples, certo? Top. Quem mais quer compartilhar um testemunho? Esse aí foi o pai do testemunho, então... Esse aí... Sábado foi muito legal. Então eu vou contar o testemunho sobre sábado. A gente... Bem, no sábado a gente saiu para evangelizar, eu saí com o Luiz e com o Marcelo. E o Luiz falou, cara, tô sentindo a gente ir desde aquele canto da praça e a gente vai em fileira, num processo, né, falando, evangelizando. E daí a gente chegou, tinha uma banquinha de livro. Daí o Luiz já chegou na frente, começou a conversar com esse cara e falou, olha cara, a gente está aqui, queremos abençoar a sua vida. Cara, é tão simples quanto isso às vezes. Cara, eu quero abençoar a tua vida, a gente queria orar por você, tem alguma coisa que você precisa de oração. O cara falou, eu preciso que as portas se abram e tal, tá bom, nós vamos orar por isso. Tem alguma coisa física? Ele falou, cara, eu tenho uma hérnia de umbigo. Eu falei, você consegue sentir? Ele falou, você consegue sentir a tua hérnia de umbigo? Consigo. Eu conseguia sentir a hérnia de umbigo. Ele falou, então tá, a gente vai orar pela tua hérnia de umbigo e ela vai desaparecer. Tá? Nós estamos falando de algo que o cara conseguia sentir. Tá? O Luiz orou por ele, a gente orou por ele. Vê como é que tá. Nossa, diminuiu. Oramos a segunda vez, vê como é que tá. Diminuiu mais. Oramos a terceira vez, vê como é que tá. Desapareceu. O cara tinha uma hérnia de umbigo. Desapareceu, algo que você consegue sentir, a bolota. Foi para dentro e desapareceu. Foi cerrado, o músculo cerrou por cima. Quer dizer, ali então Jesus curou algo físico. E ali, na primeira oração, né? Na primeira oração, Deus faz uma coisa dessa. A gente passando, ele sentiu, cara, eu senti a gente orar pelos policiais. Tinha uma guarita de policial, né? Acho que era municipal, as guardas municipais. A gente entrou lá, tinha 2 polícias. 2 polícias, mano. Tô andando muito com os manos. Mano, tá ligado? Isso é um pouquinho, é que a gente tem uma peça de teatro e eu sou o Washington, mano. Eu sou assim, tá ligado? Então tinha uns policiais lá. E a gente entrou lá e falou, com licença e tal. A gente falou, olha,
cara, foi muito interessante, porque lá a gente sentiu a presença do Senhor, eu senti a presença do Senhor muito forte lá dentro. E o Luiz também falou que foi o momento que ele mais sentiu, tipo, a presença do Senhor. E foi realmente, a gente entrou lá e sentiu a presença do Senhor. E cara, você entra, você fala, o que você vai falar? Você não sabe o que você vai falar. Você entra e você fala. E essa que é a questão, irmãos. Existe uma posição na fé onde tu te joga, você não pergunta antes. Existe instrução, existe sabedoria, sim. Existe uma instrução que a palavra de Deus nos dá, sim. Mas é uma coisa que eu estava falando pro Marcelo. Cara, você precisa te lançar e esperar Deus te pegar. As coisas do reino de Deus, tu não vai tipo assim, deixa eu provar como é que tá a água. Tipo, é igual pular de paraquedas, você estava falando com ele. Igual pular de paraquedas. Você não pula devagarzinho. Você não vai de pouco a pouco se soltando no ar. Ou você vai ou você fica. E a nossa carne, cara, se tu para pra pensar, será que eu vou? Quem já aconteceu de ir num parque com coisas radicais, daí tu vai num brinquedo e fala, aquilo é fácil, mano. Quando você chega lá em cima, você, putz, mano. E você fica lá, e quanto mais tempo você ficar pensando, se tu vai, você não vai. Né? Né, Lila? Quanto mais você pensa, cara, se eu vou mesmo, você não vai. Você tem que ir. E, cara, assim é para muitas coisas do sobrenatural. E daí a gente entrou lá e, entrei lá e comecei a falar. E o Espírito Santo já começou a dar direção. A gente começou a falar, cara, quero só abençoar vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, obrigado pelo que vocês estão fazendo. E o Espírito Santo começou a guiar. Eu falei, tem algum de vocês tem alguma dor no corpo, uma dor nas costas, dor no joelho? E o cara falou, eu tenho dor nas costas, dor no joelho. Quer dizer, Jesus estava revelando o que o cara tinha. E às vezes é tão natural que tu não sabe que você está tendo uma palavra de conhecimento. Sabe? É que a ideia que a gente tem é, eis que o Senhor te disse, arabaia. Entendeu? Não precisa ser assim. Pode ser tão simples quanto você está falando, você fala, tem alguém que está com alguma dor. Uma vez eu estava explicando para o cara sobre cura. Cara, você vai lá, você só põe a mão e ora, no nome de Jesus, dor vai embora. Ele falou, cara, eu estava com dor nesse ombro mesmo. Eu botei a mão no ombro que ele estava com dor, e só dando um exemplo. Você faz assim, cara, põe a mão, dor vai embora, e deu, e acabou. E o cara, não é que eu estava com dor e foi embora. Então, às vezes, você é mais guiado pelo Espírito de Deus do que tu imagina. Deus habita dentro de você. Deus, Ele habita, Ele permeia o teu ser. E daí, cara, eu tenho uma dor nas costas, eu falei, senta na cadeira, senhor policial. E tava lá nós orando pelo policial sentado na cadeira, o cara armado, fardado, e as pernas mais curtas que a outra, a gente chorou, a perna cresceu, oramos pelo joelho, ele tinha um menisco fora do lugar, na hora ele foi curado, a dor foi embora das costas, foi embora do joelho. Continuamos, falamos com outros caras, tal. Daí chegou uma hora, eu olhei pro brother, o brother tava com um negócio aqui no nariz e eu vi que tinha um machucado. Pensei que ele tinha brigado, tava com o olho inchado. Daí foi eu e o Marcelo, a gente foi conversar com ele. Ele perguntou, cara, o que aconteceu com você? Você machucou o olho? Ele falou, não, eu tenho câncer de pele. Falei, tá bom. Falei, você sente muita dor? Ele falou, cara, eu sinto dor direto. Falei, onde é que você sente dor? Eu sinto no olho e sinto no meu nariz, é onde ele tava com uns negócios aqui. E daí eu falei, se eu orar por você, a dor foi embora, você crê que o câncer foi junto? Ele falou, eu creio. Eu falei, então deixa eu orar por você. Botei a mão, a gente botou a mão nele e oramos. Então Jesus, dor vai embora, amaldiçoamos o câncer, mandamos embora, em nome de Jesus. Falei, vê aí como é que tá. Ele começou a procurar e falou, a dor foi embora. A dor foi embora. E daí eu comecei a falar de Jesus, do Evangelho. Ele ficou bobo, ele ficava assim, ó. Ele ficava assim, ó. Assim, ó. Assim mesmo. A gente falando, ele assim, ó. Até parecia que ele não estava prestando atenção. Sabe? Te liga, amigo. Falando com você. Tá? Mas não, dava pra ver que ele estava tipo... Tava maravilhado com o que tinha E a gente falando de Jesus pra ele, era... Daí, cara, ele falou, cara, eu quero isso. Eu falei, você quer isso? Você quer ter uma nova vida? Você vai rejeitar a antiga vida, você vai receber uma nova, você está pronto para morrer, para ter a nova vida de Jesus? Ele falou, eu quero. Chorou para ele receber Jesus como Senhor e Salvador, ele lá encheu os olhos de lágrimas. Olhando para ele receber Jesus, na hora ele falou, cara, eu senti como um peso que saiu, eu senti tinha um peso nas costas para ir embora. Falou, ô pastor, você tem um cartãozinho da tua igreja? Eu falei, cara, não tem cartãozinho, cara. Eu falei, pá, vou pegar ali então um papel, vou anotar meu número. Você tem celular? Quando não tem, então vou pegar um papel, vou dar para você o meu número. E daí quando a gente foi lá pegar o papel, quando eu olho para trás, ele tá no meio da praça assim, andando para lá e para cá assim, cara, assim, tipo, parecendo desacorçoado. Falei, o que foi, mano, que você tá balançando a cabeça? Falou, cara, não acredito, cara. Mano, ontem eu tava com muita dor nesse meu olho, parecia que eu ia morrer. Hoje eu tava com dor, cara, eu tô sem dor nenhuma. Falou, cara, eu vou pra casa dizer pra minha mãe que a dor foi embora. Vou lá pra minha casa dizer pra minha mãe que eu fui curado. Anuncia os teus, é verdade, olha aí.
Olha, cara, a coisa está escrita na Bíblia, a gente nem percebe, acontecendo, tá? E ele falou, cara, eu não quero mais beber, eu não quero mais essa vida, eu não quero, eu vou lá pro meu amigo dizer que eu não quero mais, que eu tô indo pra casa, eu não quero mais essa vida. Eu falei, cara, liga pra mim. Ele falou, tá bom, eu vou ligar pra ele. Ele virou, saiu correndo pra avisar o amigo dele, não foi andando, saiu correndo, tipo, eu vou lá avisar o amigo que deu, acabou, eu quero uma nova vida. Uma coisa eu não percebi, mas o Marcelo percebeu. Fala aí, Marcelo. Até falar de outra coisa. Ah, tá, Mas fala. lembrando aquele detalhe que ele falou que ele estava em casa e que ele não iria descer para a praça, né? Mas que ele sentiu uma voz dizendo para ele, vai para a praça. Cara, você tem que ir para a praça. E ele chegou, ele tem esse amigo dele, né? Que é o brother lá dele e tal, ele disse que chamou o cara e falou, cara, vamos para a praça comigo. Eu tenho uma voz que está me mandando para lá, vamos comigo. Catou o cara e foram. E foi aí onde tudo aconteceu. Então, assim, Deus preparando as coisas. Glória né? a Deus. E o que aconteceu com o olho dele que você percebeu? Então, o olho dele, quando o Natan, depois que o Natan orou, que aí o Natan continuou ministrando ele e tal, para ele entregar a vida dele a Jesus, eu comecei a ficar fixo no olho dele, porque realmente tinha uma bola aqui embaixo do olho, mas era muito grande. Era desse tamanho assim, mais ou menos. Tá? E eu vi que quando a gente chegou, essa bola ela era muito vermelha, era vermelho bem forte. E aí no centro dessa bola começou a esbranquiçar e isso começou a se alastrar para as pontas. Ele começou a esbranquiçar depois da oração, tudo enquanto ele estava ministrando o rapaz. E aí quando a gente saiu, que a gente foi lá pegar a caneta, né, eu falei para o Natan, e aí a hora que a gente voltou, aí eu notei uma outra coisa, que a bola, que era uma bola mesmo, né, uma meia bola, né, uma meia bola. Assim. Na segunda vez, quando a gente voltou, essa parte de fora, ela já estava entrando para dentro. Ela já estava murchando, né? E o Natan falou um negócio para ele, que falou assim, olha, eu quero que você, agora todos os dias, vá até à frente ao espelho e tire uma foto, né? Até a hora que você vai chegar uma hora lá, um dia você vai olhar lá e não vai ter mais nada. Amém. Né? Então foi bem legal isso daí, mas já deu para ver a manifestação da cura ali na hora. Exato. E cara, e olha que incrível, cara, é isso, tipo, Jesus falou, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Você lembra, no último estudo a gente estava falando sobre que quando você encontra alguém, você está encontrando um trabalho em processo já. Você não vai fazer todo o trabalho. Você não vai chegar lá e ter que pegar o cara de A a Z mesmo. Ah, mas o cara nunca ouviu falar de Jesus, não importa. Deus ele tem uma revelação geral que ele dá a todo mundo, da sua existência, do seu divino poder, do certo e errado, da ira dele contra a justiça e impiedade. Todo mundo tem essa consciência. E quem busca esse Deus, Deus guia até Jesus. Quem é que falou para ele ir para a praça? Por que Deus não enviou um anjo para a praça? Ou um anjo para a casa dele para pregar o evangelho? Porque não foi concedido aos anjos anunciar o evangelho. Esse privilégio foi dado a você. Amém. A história de Pedro também só. Exato. Cara, você é o portador das palavras de Deus para anunciar as boas novas de salvação. Você é o portador disso. Então, cara, é incrível. O cara, tipo, foi muito forte. Daí depois, uma outra hora, a gente viu um cara lá, eu senti, cara, vamos orar por aquele cara. O cara tava sentado, tava bem vestido. E daí eu falei, cara, podemos fazer uma oração? Ele falou, cara, faz oração por nós. Eu comecei a fazer oração por ele e na hora me veio, Senhor, obrigado, Senhor, que a partir de agora você vai estar atrás dele dizendo, vira para a direita ou para a esquerda. O Senhor começou a falar coisas assim e ele não tinha falado nada. Eu falei, cara, tu está no momento de decisão? Ele falou, cara, estou agora no momento de decisão. Aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha vida. Quer dizer, de novo, simplesmente começa a orar, o Espírito Santo começa a orar numa direção quando vê o que o cara está passando. Então, o que eu quero mostrar é tão simples quanto apenas ir. E existe sim entendimentos e coisas para tu compreender, para que tu possa agir com mais ousadia, mas é simples. Não é difícil. E nenhum de nós somos apóstolos, bispos, sabe? Supra-sumos, estrelas de Cristo. Somos filhos de Deus normais, para viver uma vida normal de um filho de Deus. Quem mais tem coisa para falar? Fala aí. Então, a gente tem outros slides, vocês estão na frente do PS também, né? Sim, então, conta algum. Conta aí. Senta lá junto com ela e conta vocês duas juntos.
Conta ali, Ela mano. não Porque ela vai gosta contar de- também. gosta de câmera. Então vira pra Márcia. Não, deixa ela contar junto, meu amor. Por isso. Ou você vem então, irmã. Você vem aqui, então. Vocês É dois. melhor, vem cá. Na verdade, a gente já está saindo já algumas sexta-feiras, né? Algo assim que já faz parte da nossa vida, né? Eu sempre falo para as meninas, né? 2 Coríntios 5, 17 e o 18 é o segundo, que é a gente está reconciliando o homem com Deus. Isso é um chamado, né? Seja onde for, não precisa estar saindo na rua para evangelizar. Você está no seu trabalho, você está levando amor. Você está, né, no mercado, você está orando. Ai, tá vendo que a pessoa precisa de um abraço. Esse é o nosso trabalho. Né? E aí, no sábado, eu e a Dani e a mãe da Elina. Aí, elas comentaram que tinha um posto de saúde logo perto. E aí, nós falamos, então, nós vamos para lá. Vamos direto para o ponto, né, que é principal que está lá. Os enfermos. Os enfermos. Vamos para o hospital. Aí chegamos lá, estava todo mundo dentro do hospital. Era um hospital mesmo, não era um posto de saúde. E aí, bom, passamos, já começamos a olhar pelas pessoas em volta, ficou vazio. Então nós pensamos, então vamos ficar aqui na porta e vamos esperar as pessoas entrarem. Isso aqui foi muito interessante. Deixa essa parte eu falo depois, né? Fica mais perto dela, mas você vai saber. Então, aí nós paramos no PS infantil, para um hospital infantil. Começamos a olhar pelas crianças, todas as crianças com febres, enfermas, foram todas curadas. E, bom, Deixa ela contar, né? Qual é o nome daquele rapaz? O Inácio? Inácio. Inácio. Conta do Inácio. Mas o nosso foco realmente era aquele PS, né? Infantil. Era orar pelos enfermos, orar pela cura e levar o amor do E o Senhor. que mais impressionante é porque as crianças entravam enfermas Saíam enfermas. e elas continuavam enfermas na saída do hospital. É que no final, né, de tudo isso, no caminho, nós pegamos também adultos com dores, depois de ter saído do hospital, com dores, com febres, com infecção. Pegamos uma menina que tinha infecção na urina, ela estava com muita dor, foi curada instantaneamente. Todos foram curados instantaneamente. Mas o que no final foi bem interessante, que eu fiquei assim, eu achei muito interessante, porque no mundo natural, tu vai para dentro do hospital, com dor, você tem que sair sem dor. Você vai mancando, você vai sair sem estar mancando, né? Você vai com febre, você tem que sair sem febre. E todos estavam entrando dentro do hospital com dores, com febre e saindo da mesma forma que estavam entrando. Então isso me chamou a atenção. Eu fiquei, como assim? Então nós pensamos, vamos esperar as pessoas que entram, mas as pessoas que saíam de dentro do hospital, elas estavam da mesma forma que elas entraram, com dor, com febre, enfermas, e isso chamou bastante a nossa atenção. Tinha até umas pessoas que ficavam assim, nossa, será que ela vai sequestrar os meus filhos, né? Também nós estávamos no PS infantil, foi bem legal. Preciosos, né? Mas, enfim, acabamos orando, né, por todas as crianças que estavam do lado de fora, entrando e saindo, mas o que nós realmente fomos fazer ali, o que nós sentimos realmente era a vida do Inácio. O Inácio foi um caso bem interessante, foi bem legal. Eu falei, Dani, ora ele estava com o dedo enfaixado, ele tinha quebrado o dedo. E ela começou a orar, né, por ele. E tudo bem, orou pela dor, ele foi curado e eu senti também de orar. E começamos a orar por ele. E no momento que ela estava orando, eu estava orando ali, eu senti algo como família, né? E aí eu perguntei para ele, sua mãe está bem? E sua mãe da Aninha estava orando por outras pessoas, estava todo mundo, né, trabalhando. Ativo. E aí ele falou assim, não, minha mãe faleceu. E aí eu falei, e seu pai? Meu pai, eu não sei onde ele está. E aí o Senhor já começou a falar acerca dele, do íntimo, e aí eu comecei a falar sobre Jesus, sobre o amor, sobre, né, quem é Jesus e tudo que Deus é amor e representa como família. E aí foi incrível porque... Quer falar? O mais impressionante, assim, porque ele nunca teve um amor de um pai e a mãe dele também, né, tinha falecido.
E nós sentimos que ele estava com o coração totalmente aberto ali para receber, sendo que ele não frequentava nenhuma igreja, né, nunca tinha sido evangelizado, ele estava super aberto assim para receber. Naquele momento, realmente, quando nós perguntamos, né, se... Na verdade, quando ele falou, minha mãe faleceu e eu não conheço meu pai, eu olhei para você e falei assim, nossa, graças a Deus, né, porque a gente tem um pai verdadeiro para apresentar para ele. E na hora que nós perguntamos para ele se ele aceita Jesus, né, aí ele com muita certeza falou sim. Eu falei assim, nossa, eu já estava sentindo já que ia ser ali, né, um grande êxtase que ia acontecer da presença de Deus, né. Aí você começou a orar por ele, aí começamos a orar. Olhamos para ele receber Jesus, o batismo do Espírito Santo, e ele sentiu o poder do amor de Deus por ele. E ele falou, nunca mais eu quero deixar de ter esse sentimento, de ter essa emoção de saber quem eu sou com Jesus. E foi assim, foi incrível, foi bem forte aquele momento. Top. Foi bem legal. E aí ele foi embora, e aí depois nós voltamos para a praça, que ela tinha que ir embora, porque o Marcelo tinha que ir embora, tinha horário, e nós voltamos. Então nós fizemos o seguinte, fizemos um treinamento ali de palavra de conhecimento na praça. Eu e a Alice, que é a mãe da Ana, e a Dani. Então nós oramos ali, e eu falei, então vamos treinar agora. O que o Senhor quer falar, com quem quer falar na praça, e ver o que o Senhor quer para cada pessoa que está aqui. E aí nós oramos, nós três oramos, e perguntamos, então tá, Senhor, o que o Senhor quer falar para aquela pessoa que o Senhor está pedindo para a gente estar ali vendo ministrar? Né, Aninha? Primeiro nós pedimos ministrar. Um direcionamento, né, E aí nós fomos, e aí o Senhor mostrou um casal e um rapaz. E foi bem certinho, e a gente treinou a palavra de conhecimento, cada uma teve. Oi? Nós ficamos até impressionadas porque nós pedimos uma direção para Deus, para nos mostrar, né, obviamente que a gente chega na praça, a gente quer evangelizar todo mundo, Sim. mas o tempo é curto. Sim. E nós pedimos uma direção para Deus nos mostrar uma pessoa, ou qualquer pessoa ali, para a gente E o ir que já, ele tinha para falar. assim, diretamente na pessoa, e o que ele tinha para falar com aquela pessoa. Ele falou. E aí nós perguntamos uma para outra, você sentiu? Eu falei assim, eu senti naquele rapaz de boné preto. E depois você falou também, né, na hora que você chegou na praça, também senti naquele rapaz, né? Você falou também naquele casal. Assim, então, vamos pensar rápido, né? Porque são almas, né? Então a gente tem que agir rápido. Então, pedimos uma direção também, né? Deus, ele falou com você que ele tinha uma confusão, né? Aquele casal tinha uma confusão relacionada à vida. O Senhor deu uma palavra referente ao que estava acontecendo com aquele casal. E aí nós fomos, quando chegamos lá, o casal, eles não estavam mais indo para a igreja, eles estavam realmente tendo todos aqueles sentimentos que o Senhor tinha revelado. E foi incrível, olhamos por eles, eles ficaram tocados incrivelmente. E depois veio outro rapaz, que os meninos começaram a orar por eles. Sem a gente saber, né? Sem vocês saberem. Né? Sem a gente saber. E aí os meninos já chegaram, que era o tempo do Marcelo estar indo embora com a Dani, e aí o Senhor também foi conduzindo. E o que Deus direcionou a gente, né, deu uma, né, relacionada à vida sentimental dos dois, eles poderiam ser amigos, irmãos, né? Sim. Não, era uma confusão que tinha para Quer dizer, eles, confirmou a palavra que vocês Confirmou receberam. a do Senhor. palavra que a gente fez ali na Nós classe. chegamos e depois Treinamento eles já abriram, de né, palavra de conhecimento. falaram da vida pessoal dele, realmente batia com aquilo que Deus Sim. tinha nos direcionado. Isso é aquilo que a gente leu em Coríntios. Fala que a minha palavra e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Você tem que ir na condição de que, cara, Senhor, você vai manifestar o teu sobrenatural através de mim. É o teu Espírito Santo que convence. E as tuas obras que confirmam a palavra que eu vou estar falando. Queria que o Bruno falasse um pouco do... Não necessariamente, cara, não só testemunho de cura ou de alguma coisa assim. Se quiser falar, pode falar. Mas a questão da tua visão em relação a evangelizar. Porque você está evangelizando faz quanto tempo? Você começou a evangelizar? Um mês e meio? Um mês e meio? Essas 5 semanas que a gente tem ido, né? Tudo bem, mas um pouquinho antes do final do ano... Ah, não, você sim, fez um pouco sim. Não, também. achei que você estava falando acompanhando vocês. Sim. Não. Você sentiu
do Senhor desde o começo, a evangelizar, e você já experimentou, você já expulsou demônio, já orou, ele é caçador de demônio de perna mais curta. Ele quer gente com perna mais curta com ele. Ou se tem demônio, ele quer estar junto. Mas, cara, eu vou te falar, uma coisa que é muito legal é que rapidinho, quando a pessoa ela entende o nosso chamado, se ela entende o seu chamado, rapidinho você vai estar vendo coisa sobrenatural. E é mais ou menos isso que eu quero mostrar na questão do Bruno. E até o entendimento de questão de evangelismo, como é que é, dá temor no começo, depois você vai, como é que desenrola a parada. Vai lá, fala um pouco aí. Então, desde o ano passado, o que estava queimando no meu coração realmente, do ID, né? De pregar. E desde a primeira vez que a gente foi no centro de São Paulo, lá com o Gabriel, com os moleques, né? Eu ficava meio assim, falava, como que eu vou chegar a evangelizar? Eu não tenho conhecimento bíblico suficiente, vou chegar ali pro morador de rua e a maioria deles vai ter mais conhecimento da palavra do que eu, né? Verdade. Então eu ficava meio assim, o que eu vou falar? Como que eu vou conseguir convencer? Só que justamente a gente começa a ter esse entendimento que, pô, não é você que está ali, é o Espírito Santo, tem que deixar ele fluir. Então você dá um passo, né? Tipo, você ousa, dá um passo e ele vai começar a conduzir. E vai começar a manifestar e confirmar com os sinais. E então foi muito interessante essa experiência de estar junto, de como a gente realmente se identifica com a nossa capacidade, não vou conseguir, não tenho conhecimento bíblico, o que eu vou falar? A gente começa a dar esse passo, a ver os irmãos praticando e a gente começa a crescer nossa fé, que na verdade já é a própria fé de Jesus, né? Mas a gente começa a conhecer a fé que a gente tem e começa a manifestar. Então, desde a primeira vez que a gente foi para o centro, inclusive, foi a primeira vez que eu vi manifestando um demônio, né? Expulsou. A primeira vez que você viu uma perna crescer foi com a tua, não foi? Foi com a minha do Fernando, né? Tô na padaria aqui. Aliás, o Fernando tinha dor nas costas, né? E aí? Nunca mais, né? Glória a Deus. E aí, tipo assim, nesse dia que a gente saiu pro centro de São Paulo, a gente viu um monte de cura acontecer, viu salvação, viu reconciliação dos filhos pródigos. E aí na semana seguinte que já apareceu a situação para expulsar demônio. E foi aquela vez, a primeira vez que você viu um demônio se manifesta. Primeira vez. O que acontece? Você entra de orar pro cara, o cara é obreiro da igreja. Você, cara, tu encontra obreiro, você encontra pastor, você encontra tudo. Você vai pregar na rua para mendigo, você encontra direto, filho de pastor, né? Guerra, existe uma guerra. E daí ele pegou, a gente cantava música, ele pedia para cantar, ele todo bêbado cantando. Mas deixa eu orar por você, quando a gente falava de Jesus para ele, a gente falava de Jesus, ele fazia assim, ó. Começar a morder o próprio dedo dele. Eu já, falei, posso orar por você? Posso. Começou a orar, ele já... Você não tem poder. A gente orou, mandou o demônio embora. Foi a primeira experiência que ele teve com expulsar demônio. De ver, né? Nem expulsou, só de ver. Só ver. Na outra semana, na semana seguinte, na tua casa. Na casa da Luciana, que é a nossa diarista. E aí foi uma batalha, ele foi 1 hora expulsando uma legião, nem sei quantos demônios foram. Mas eu tava sozinho, chegou uma hora que eu tava sozinho. Caramba, eu não tenho medo, porque não sou eu que vou repreender, não sou eu que vou expulsar, eu estou na fé que Jesus que vai, no nome de Jesus que vai expulsar. Então é muito essa questão da gente ir se jogando, assim, ir participando e provando, né, dos sinais que vão nos seguindo. E muito interessante, daí, desde o ano passado, por bastante tempo, eu tenho visto manifestação de cura, né, acho que tem sido mais corriqueiro, assim, mais comum. Mas, por exemplo, eu não tenho tanta experiência com palavra de conhecimento, revelação, profecia. Mas é engraçado que na primeira sexta-feira que a gente foi no Embu, que a gente foi naquela praça, né, que foi no dia após o Descende, anterior, na sexta-feira antes do Descende. A gente foi orar, começou a chover assim, bem na hora que a gente chegou. Aí o Natan, a gente entrou embaixo de um toldo para falar com os rapazes que estavam ali, que eram moradores de rua também, né? Tava guardando o carro, enfim. E aí o Natan começou a falar com um senhor que estava mega bêbado e eu comecei a falar com outro rapaz. Eu comecei a explicar para ele achava que estava achando que ia para o inferno, não tinha conhecimento, né? Que Jesus já tinha pagado todo o preço por ele, conhecia um pouco assim, que já tinha frequentado a igreja evangélica e tal, mas não tinha aceitado Jesus nesse entendimento, sabe? Que não era por obras, e era por graça. E aí foi muito incrível, porque ele começou a aceitar muito assim, e ele entregou a vida para Jesus ali, foi batizado no Espírito Santo também, e logo após isso ele estava tipo, na brisa, o cara era usuário de cocaína, acho que tinha tomado também, ele estava assim, com o olho bem zoado, o efeito passou, assim, ele ficou sóbrio, e ele começou a conversar assim normalmente. Isso acontece direto, aí, quando você fala que pessoas estão bêbadas, muitas vezes você ora e o efeito vai embora, o cara fica sóbrio. Começa a falar com você da sobriedade. E aí ele começou a se abrir mais, começou a contar da história dele, porque ele estava ali, resumidamente. O cara estava desde o começo de janeiro na rua, tipo 1 mês e meio, sei lá, morando ali na rua. Ele tem uma família, tem uma mulher e uma filha, ele tinha ido para Santos, meio que se arriscar profissionalmente, abriu uma serralheria, o irmão dele tomou todo o dinheiro dele, roubou ele
E aí não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, a mulher dele teve que ir pra casa da sogra com a filha. E ele voltou pra cá e tava na rua, assim, só que ele tava, sabe, tipo, tinha perdido a dignidade. Tava sem a mulher, sem a filha. E tava assim, tipo, e com vício ainda, né? O cara tava numa situação bem deprimente. E aí veio do Senhor, assim, uma palavra, uma profecia. Foi a minha primeira profecia também. Fluiu naturalmente. Eu falei que o Senhor estava abrindo uma porta para ele, que até 15 dias ele ia conseguir um emprego. Eu até fiquei meio assim, caramba, eu tô falando, parece que eu tô provando Deus, né, que eu tô testando Deus. Mas eu senti, assim, aquilo ali de falar. E aí ele disse que estava começando a procurar e tal, não sei o quê. Eu falei, até 15 dias eu creio que eu vou chegar aqui, vou voltar aqui na praça e você não vai mais estar aqui. E é engraçado que na semana seguinte a gente não ia para lá, a gente queria variar os lugares, a gente foi de novo para essa mesma praça. E aí a gente chegou lá e começou a evangelizar, eu meio que achei que tinha visto ele de longe, mas a gente continuou evangelizando na praça e tal. E aí depois eu falei, calma aí, Natan, que eu vou lá procurar o Wellington, que é o rapaz. E aí eu cheguei lá, na hora que eu cheguei perto, assim, ele me viu, ele já ficou mega emocionado, assim, sabe? Abriu um sorrisão, veio me cumprimentar. E aí, como você tá, cara, não sei o que, não tô bem, eu queria te contar uma coisa. Essa é a última noite que eu tô aqui na rua. 7 dias depois disso, né? Legal. Ele falou, consegui um emprego, uma senhora que eu tinha trabalhado não sei quantos anos atrás, ela quer que eu reforme, ele fazia trabalho de pedreiro também, um monte de coisa. Ele falou, ela quer que eu reforme uma casinha dela, inclusive eu vou ficar com um canto para morar por enquanto, e ela vai me dar um trabalho no pet shop dela e tal, e aí começar a juntar dinheiro para ir até para ir encontrar a mulher e a filha, né? E aí foi muito incrível. Tipo, depois de uma semana o senhor já tinha mostrado, confirmado, abriu a porta para ele. Veja que você profeta. Você viu, olha que interessante, tá? A gente não fez curso de profecia, a gente ainda não treinou sobre profecia, nós vamos fazer treinamento sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia para vocês, para a gente receber profecia para outras pessoas, que também é simples, não é nada difícil. É algo que eu estou querendo bastante e comecei a fluir mais nesses últimos dias. Estou super feliz com isso. Mas, para você ver, a gente não teve nem treinamento quando ele está profetizando. Por quê? O sobrenatural se torna natural. Quando você começa a dar passos de fé nessa posição de ser filho de Deus. Então, cara, eu vou botar para cá. Eu quero, para finalizar, porque já está acabando o tempo, já passou das 10, mas... por que a gente está falando tudo isso? De novo, é para mostrar uma realidade hoje, tangível, em nosso meio, do que Deus faz. Porque às vezes quando a gente lê na Bíblia, cara, é tipo, é lá 2000 anos atrás. E quando a gente ouve falar testemunhos de pessoas, cara, a gente tende a exaltar pessoas, a gente tende a idolatrar pessoas. Então, quando a gente ouve falar de irmão que andou nisso, e visão, e poder de Deus, a gente quer, uau, grande homem de Deus, quantas orações no monte não deve ter feito, quantos jejum e oração. E apesar disso tudo pode fazer parte do teu crescimento com o Senhor, não é. Tudo isso acontece por causa de Jesus Cristo, por causa da tua posição como filho de Deus. Eu vou te falar, uma das coisas que destrói a tentação do pecado, sabe o que é? Tu descobrir o quão divertido é tu ser filho de Deus. Quando tu descobre o que é, o teu chamado para filho de Deus, cara, é uma das coisas que faz com que tu perca teu anseio pelas coisas do mundo. E então, pessoal, o evangelho é para ser algo vivido todos os dias. Mas como eu estava falando com o Rafael lá, que está bebendo a água da vida ali, eu estava falando para ele que, obviamente, o evangelho não é uma vez na semana. O evangelho é a nossa vida. E é para ser vivido todos os dias da nossa vida. Até para aqueles que estão dentro de casa conosco. Mas às vezes é mais difícil para aqueles que te conhecem do que para estranhos. Então por isso a gente de incentivar a botar em prática nas ruas com estranhos. Por quê? Porque daí se tu não consegue fazer o mais simples, que é falar com estranhos, e vou te falar, é mais simples, pode pensar que não, é muito mais simples. Você falar com pessoas estranhas na rua do que você falar com teus familiares que te conhecem bem. Pode dar o show, pessoal. Então, se tu não faz isso, como é que você quer às vezes ver o Senhor transformar a tua família? Deixa eu só tirar uma tradição aqui. E eu sei que esse versículo muitas pessoas usaram já. Não vou te bater nesse versículo. Deixa aqui. Sabe aquele versículo? Aquele versículo que fala. O cara que está preso lá, o cara que quer se matar, como é que é? O carcereiro falou para Paulo: o que eu preciso fazer para ser varões israelitas? O que eu necessito fazer para ser salvo? Ele falou: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pessoas pegam isso e falam: viu? Então eu tenho uma promessa de que eu vou ser salvo e também a minha casa.
Tá? Só que Jesus falou que ele veio trazer espada, ele vai botar dissensão na casa. Ele vai botar divisão entre a sogra, a sua nora, o pai, seu filho. Basicamente, Jesus falou, quem é a minha família? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Esses que ouvem a palavra de Deus e as praticam. O que eu estou querendo dizer só sobre essa questão é, se a tua família vai ser